Hoje tem gaita também, meus irmãos. Alguém aqui que não ouviu essa gaita ainda? Todos já ouviram, né? Então, não é novidade não, né? Saúde, meu irmão. Muito bem. Pode perto da sua mão. Amém. Duas tarefas nesta noite. A primeira, cultuar, engrandecer a Santíssima Trindade. Segunda tarefa, festejar, comemorar os 69 anos da nossa SAF. Feliz aniversário para você. Beleza? Meus irmãos, a Bíblia nos oferece várias passagens que nós poderíamos mencionar nesta noite, noite de louvor e de ação de graças. Mas eu escolhi apenas 3 que eu quero apresentar para os irmãos, interpretando, não sendo prolixo, mas um tanto lacônico, para depois nós nos cumprimentarmos. A gratidão só acontece com pessoas que creem em Deus e reconhecem um Deus Criador, soberano, que dá conta de toda a obra criada. Somente pessoas que conhecem Deus, que entendem de Deus, e que amam esse Deus e creem nos seus atos, é que são capazes de agradecer, são capazes de praticar a gratidão. Os salmos que eu quero apresentar como primeiro é o Salmo 92, que não podia ficar de fora, não é? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã e de noite a sua benignidade. Este salmo é muito importante neste momento, como todos os demais também, não é? Mas ele está falando de uma precisão tão importante que bom é isso, bom é louvar, bom é agradecer, bom é reconhecer, bom é saber quem é Deus, bom é saber o que Ele fez, bom é saber o que Ele está fazendo e há de fazer ainda. Este salmo nos ensina isso aí. Infelizmente,
a sociedade vem cada dia perdendo o sentido da gratidão e do dizer, por favor, muito obrigado, com licença. São normas que estão já ficando no passado. São normas que já estão perdendo o sentido. Parece que a sociedade está tão assim apavorada com a tecnologia, com a correria de hoje, que as coisas principais na vida do dia a dia, no cotidiano, ficam para trás, ficam para depois. Nós esquecemos. Nós parece que não desaprendemos aquilo que nossos avós, os nossos pais, de 80, 90 anos atrás, nos ensinaram. Aliás, meus irmãos, a ingratidão já vem de longa data e sempre existiu. Vamos ver algumas ingratidões. Romanos 1, 21. Leiam, por favor, todos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. De 2 Timóteo 3:2. Leia também, por favor. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Todos conhecem a história dos 10 leprosos, não é? 10 curados e apenas um voltou para agradecer. Apenas um reconheceu o que Deus fez na sua vida e voltou para dizer a Jesus, muito obrigado. Eu gosto muito de um filósofo chamado Sêneca, que pronunciou uma frase muito importante que eu gosto demais dela. A gratidão é a maior das virtudes. Só os espíritos bem formados são capazes de praticar a gratidão. E esse filósofo não era cristão, mas ele teve a iluminação cristã para fazer uma frase tão bonita, tão rica e tão significativa. A gratidão é uma virtude incomparável. É a virtude das virtudes, ser grato a Deus, estar consciente do que Deus fez, faz, está fazendo e há de fazer. Então a gratidão não pode, em momento algum, estar ausente nas nossas vidas. Esse homem que pronunciou essa frase foi assassinado pelo imperador romano por traição não provada, não confirmada, mas era um homem digno de um cristão para fazer uma frase como esta. O salmista 92 tinha esse espírito bem formado. O salmista do Salmo 92, ele nos chama a atenção para esse agradecimento, para esse louvor. Que hora? Qual momento? Dia e noite. Dia e noite. Isso significa 24 horas. Isso não significa que temos que estar aqui no templo 24 horas, agradecendo, louvando. Não. Em casa, no trabalho, no relacionamento uns com os outros, na rua, dentro do carro. Onde estivermos, ali nós estamos sendo desafiados a agradecer, a ter espírito de gratidão, a ter esse espírito bem formado dentro de cada um de nós. Ok, meus irmãos? Davi tinha esse espírito. Vejam lá Salmo 103, 1 e 2. Leiam, por favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ainda Davi 52, 9. Leiam. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom.
Paulo muito mais deu graças pelos crentes de Filipe, Colosso e Tessalônica. Vejam lá, leia, por favor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Outra, são 3 passagens. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E nós, meus irmãos, nós temos espírito bem formado? Nós temos espírito de gratidão? Nós estamos agradecendo? Estamos felizes por tudo que já recebemos? E por isso estamos dando graças a Deus? Redimidos pelo sangue de Cristo, herdeiros como filhos de Deus. Nós temos esse espírito, sim. Nós reconhecemos esse Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que veio ao mundo, o Deus que se encarnou, o Deus que se tornou um de nós, o Deus que se tornou finito por nossa causa. Nós reconhecemos isto. Nós louvamos a Deus por isto. Nós agradecemos a Deus por isto, porque não foi por merecimento. Graça não é merecimento. Graça é presente dado a quem não merece. É isso que nós recebemos. Nós não merecíamos nada, a não ser a condenação. Mas Deus, na sua grandiosidade, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua paciência para conosco, Ele veio até nós e nos deu essa oportunidade de sermos gratos a Ele por tudo que Ele nos tem feito. A segunda passagem é o Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É uma pergunta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Pensa um pouquinho. O que você tem? Quantos bens você tem? O que você está dando ou já deu ou vai dar? Respondendo essa pergunta. Ela é muito significativa. O que estamos dando a Deus quando essa pergunta nos chega? Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? Vamos pensar primeiro nos nossos bens, né? Tudo que temos, tudo que possuímos. Agora diga o que está dando, o que nós estamos dando? O que você dá? Nada. Eu não estou dando nada, porque eu não tenho nada. E você também não tem nada. Eu vou provar agora pela Bíblia que nós não temos nada. Nada vezes nada. Então não temos o que dar. Tá certo? Parece contraditório, não é? Mas veja o Salmo 24:1. Leia, por favor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Entendeu? O que você tem, então? A palavra está dizendo que tudo pertence a Deus. Tudo. Plenitude significa o total. Não escapa nada. Tudo pertence a Deus, então não temos nada. Nada vezes nada. Tá bom, meus irmãos? Salmo 50, 10 a 12. Leiam. Todos os animais do bosque e as limarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não podiria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Você tem alguma coisa? Alguma coisa é sua? É minha? 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santo?
Se nada é nosso, meus irmãos, dar o quê então? O que nós vamos dar? Já estão provando aqui pela Bíblia que não temos nada. Nem nós somos dono de nós mesmos. Nós somos de Deus também. Nós pertencemos à terra. Nós fazemos parte dessa terra, que é de Deus. Então, como nós responderemos essa pergunta? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Será que nós temos alguma coisa escondida que podemos dar, que Deus não está sabendo? Claro que Deus sabe de tudo, não é? Mas quem sabe alguma coisa não está sintonada com Deus, nós podemos dar. Veja lá Provérbios 23, 26. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não, Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá, filho meu, o teu coração. Mas o coração não é de Deus também? Mas esse coração muitas vezes é empedernido, distanciado de Deus, afastado da soberania de Deus. Então Deus está pedindo isso aqui. Aliás, o coração é o centro da vida, não é? Segundo aí os entendidos de medicina, né? O coração já está trabalhando já um ano atrás, antes de nós nascermos, né? O meu já está com 91 anos. Não é? Eu fiz 91, mas eu fiz 90, mas o coração já tem 91, porque já estava trabalhando antes de eu nascer. Mas ele é de Deus também. Mas Deus está pedindo, filho, dá esse coração aí. Dá-me esse coração. Então nós podemos refletir, pensar, examinar a nossa situação diante de Deus, o que nós estamos pensando de Deus, o que nós estamos fazendo nessa caminhada. Dá o coração. Segundo, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos entendem o significado desse sacrifício? É culto. Culto com a razão, culto inteligente, culto planejado. Não é culto show. É culto em que eu estou sintonizado com Deus. Eu quero adorá-lo, eu quero servi-lo, eu quero que Ele escute a minha adoração, o meu sentimento por Ele. É isso que é sacrifício, que apresentemos a Deus para se tornar um culto racional, um culto aceitável, um culto que Deus possa nos abençoar. E em terceiro lugar, o que mais nós podemos dar? A nossa disposição, vontade, sintonia com Ele. Tudo que está em nossas mãos é privilégio, é de Deus. Nós apenas somos chamados como mordomos para administrar e temos que dar conta de tudo. Então nada é nosso mesmo. Eu encontrei uma frase muito importante de um pensador desconhecido, sobre ser e ter. Diz ele: entre ser e ter, prefiro ser. A essência tem valor. As coisas têm preço. Todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Olha que coisa interessante. Tudo tem seu valor, seu preço. Todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Ninguém pode ser o que eu sou. Então, ser é muito mais importante do que ter. Ser é o que Deus quer de cada um de nós. Eu sou e não eu tenho, porque eu não tenho nada. Você também não tem nada, porque tudo é de Deus e nós somos de Deus. Tudo está à nossa disposição, que achamos que é nosso, é para administrarmos. Não tem nenhuma importância nós acharmos que isso é nosso, porque não é nosso mesmo. E em último lugar, terceira passagem, 1 Tessalonicenses 5,18. Em
Mas essa passagem sempre me deixou preocupado. Todas as vezes que me deparei com essa passagem, eu sempre fiquei pensando, refletindo, querendo entender. Porque sempre entendi que essa passagem tem dois lados. Um lado alegre, feliz, e um lado negativo, infeliz, triste. Um lado alegre e um lado triste. Render graças quando tudo vai bem. Maré baixa. Você pode entrar no mar, você não vai se afogar. Você tem casa, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem a família, você tem amigos, pode até fazer uma churrascada em casa, convidando os amigos. Tudo é alegria, tudo é festa. Tudo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu estou feliz. Tenho tudo. Tenho tudo. Esse é um lado que é fácil dar graças a Deus. Que é fácil nesse tudo dar graças. Todo mundo pode dar graça nesse tudo aqui. Mas será que pode dar graça na segunda parte? Será que nós estamos felizes com a segunda parte? Render graças na adversidade, maré baixa, maré alta. Se você entrar no mar, você se afoga. Pode até morrer. Você não tem casa, aluguel está atrasado, os boletos não tem dinheiro para pagar, tem gente doente da família, a despensa está vazia. Como dar graças nessa situação? Como fica o em tudo dai graças? Como é que nós vamos responder também essa pergunta tão difícil do apóstolo Paulo? Essa questão tão difícil do apóstolo Paulo. Você está sem chão, né? E são muitos nessa situação. São muitos nessa situação. Gente boa, gente crente, desempregada, não tem às vezes o que comer. Pensemos em Ló. Quando foi convidado para sair de Sodoma e Gomorra, a mulher olhou para trás e o que aconteceu? Se transformou numa estátua de sal. E eu fico pensando, qual foi a situação de Ló naquele momento? Ele olhou e viu que a mulher estava uma estátua, inerte, sem vida. Será que ele pensou em, Senhor, obrigado, porque minha mulher morreu? Será que ele pensou nisso? Será que ele pensou em dar graças a Deus naquela situação difícil, adversa, quando estava correndo de uma outra situação difícil, que era Sodoma e Gomorra, cidades corruptas, corrompidas? A mulher de Jó também, vendo o esposo, homem íntegro, fiel a Deus, rico, família destroçada, ele naquele sofrimento, e ela então não aguenta, sai para a blasfêmia, amaldiçoa esse Deus e morra. O próprio Jó, também já no final da sua história, não suportando o sofrimento, não suportando as agruras da sua vida, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Amaldiçoou o dia que nasceu. Então veja bem, essa mulher e esse homem, Jó, que motivo eles tinham para dar graças a Deus? Dar graças em quê? Esse tudo o quê? Esse tudo foi destroçado, acabado. Inclusive a vida. Paulo em várias situações também. Paulo, o autor dessa frase, bonita, não é? Linda. Mas olha o que ele passou. 2 Coríntios 11, 23 e 28. Leiam. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em aflições, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes,
uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, Entre trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Sofreu até com os irmãos infiéis. Que motivo Paulo tinha, logicamente falando, para agradecer? No entanto, apesar de toda essa adversidade, Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, o grande intérprete do Senhor Jesus, o maior teólogo de todos os tempos, é capaz de dar graças a Deus nessa situação. Nessa situação. Tem que ser muito cristão para ser grato a Deus numa situação como essa. E como muitos hoje, passando por dificuldades também tremendas, perseguições, ameaças de morte, e dando graças a Deus. Então, meus irmãos, eu fico pensando que ser cristão nessa situação não é fácil. Não é fácil para o ser humano pecador, incapaz, mas é assim que nós somos chamados, para enfrentarmos todos os problemas, toda a adversidade, e reconhecermos que Deus está acima de todas as coisas. E eu concluo fazendo uma pergunta: o que que um mendigo tem? Ele tem o dia, tem a noite, tem a calçada quando não é expulso dela, uma comida da prefeitura de vez em quando, um pãozinho, quem sabe, uma esmolinha, um cobertor de terceira categoria. O que mais? O que mais que um mendigo tem? Que motivo ele tem para agradecer? Que motivo que ele tem para louvar a Deus? Ele naquela situação toda, quando vemos milhares de pessoas aí nadando em dinheiro, e principalmente os ateus, que nadam em dinheiro, e às vezes os justos padecendo, morrendo, vilipendiados, sofridos. O que esse mendigo tem? Se ele for alguém que pensa em Deus, se ele for alguém que teme a Deus, ele tem um motivo especial para agradecer. Ele tem um motivo todo especial para dar graças a Deus, porque ele tem vida. Apesar de estar na adversidade, de ele estar sofrendo, de não ter amparo nenhum, mas ele tem a vida. E o que Jesus diz sobre a vida? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perdê-la? Então, o motivo daquele mendigo, de mim e de você também, dar graças a Deus em qualquer circunstância que nós estivermos. Não importa qual seja a circunstância que nós estamos vivendo. É o momento de agradecer, sim, porque Deus está acima de todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. É por isso que eu sou desafiado a louvar, apesar de tudo. Apesar de tudo. Então, essa palavra do apóstolo Paulo, em tudo dai graças, ela é muito importante, sim, porque em tudo nós devemos dar graças a Deus, sim. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu sou assim? Por que o mendigo é daquele jeito? Por que o rico é daquele jeito? Cabe a Deus responder, meus irmãos. A soberania de Deus está sobre todas as coisas. Está sobre os pobres, sobre os ricos, sobre os maledicentes, sobre os traficantes, sobre os assassinos. Deus está acima de tudo isso aí. E Deus sabe de tudo. E tem um julgamento para cada situação. Então cabe a mim, cabe a você, reconhecer esse Deus, estar com Ele sempre, louvando, bom render graças ao Senhor, cantar louvores, ó Altíssimo, anunciar de manhã a sua misericórdia, durante a noite
a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa SAF, que ela continue poderosa como é. Não é? A SAF é poderosa, no sentido assim humano, não é, Verão? A SAF é poderosa, a SAF é solidária, a SAF sabe fazer tudo, a SAF está presente em tudo, até no aniversário do pastor está presente. Não é? Não é? Que Deus abençoe ricamente essas mulheres valorosas, que Deus dê força para que elas continuem como são. Não é? Não precisa melhorar, não. Se você continuar como são, está muito bom. Né, reverendo? Que Deus nos abençoe. Amém. Mas vamos mais uma música? Tem tempo, né, reverendo? Esse aqui tem o lado certo, viu? Um de Natal, né? Feliz Natal.